Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021 e de repente, você parou de receber notificações dos vídeos postados aqui nesse canal. E aí você pensa, mas que diabo, o que aconteceu? Eu sou inscrito no canal e não recebo as notificações. Acontece que às vezes o YouTube acidentalmente desinscreve a sua inscrição, entendeu? Você se inscreve hoje e amanhã vai ver, vai dar um confere, não está mais inscrito. É verdade, acontece. Então eu peço para que você verifique se a sua inscrição ainda existe. Se não, inscreva-se de novo, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos do canal. Muito bem, imagine que o seu país esteja sofrendo um número gigantesco de desemprego. Desempregados aos borbotões. Imaginou? Não é difícil, não é? Agora, imagine o seguinte, imagine que o presidente do seu país, que está super desempregado, ou com índices elevados de desemprego, para resolver o problema, abrisse as fronteiras para trabalhadores estrangeiros, com um salário bem menor que o seu. Imaginou? Parece piada, né? Mas não é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vejam essa matéria, saída hoje no Breitbart News. Estima-se que milhões de americanos permanecerão desempregados pelos próximos 3 ou 4 anos, de acordo com o Bureau do Congresso, o Bureau de Orçamento do Congresso, ou Escritório de Orçamento do Congresso. Embora o presidente Joe Biden não esteja tão preocupado com isso, pois, segundo o Breitbart, está procurando preencher os empregos americanos com trabalhadores estrangeiros. A matéria diz que em um relatório divulgado esse mês pelo Bureau de Orçamento do Congresso, o número de americanos desempregados, todos os quais com emprego integral, não retornará aos níveis anteriores ao coronavírus até 2024. Antes disso, esqueçam, o desemprego será alto. Abre aspas, à medida que a economia se expande, muitas pessoas voltam à força de trabalho civil que haviam deixado durante a pandemia, restaurando-a ao tamanho pré-pandêmico em 2022. Afirma o relatório de orçamento do Congresso. A taxa de desemprego diminui gradualmente ao longo do período e o número de pessoas empregadas retorna ao seu nível pré-pandêmico apenas em 2024. Ou seja, daqui até 2024, se a economia reagir, claro, a oferta de empregos aumentará, mas não chegará ao nível que estava em 2019, até o final de 2019, não antes de 2024. A análise do Bureau de Orçamento do Congresso projeta que, embora a taxa de desemprego, que esconde o número total de americanos da força de trabalho, retornará a uma média de cerca de 4% entre 24 e 25, o próprio Biden admite, no entanto, admitiu diante das câmeras, eu tenho aqui inclusive o vídeo onde ele admite, foi postado no Twitter. We're going to be in a situation where it's take a long time, and I appreciate you all coming over because in the urgency with which you're moving. This is about people's lives. This is not just about numbers. This is about people's lives. People are real. I don't tell any of you. Ele admitiu, diante das câmeras, que os Estados Unidos não estarão em pleno emprego antes de 2031. Bem, agora a análise da Breitbart. Antes disso, estima-se que 1 milhão de americanos permanecerão desempregados, embora isso não tenha impedido o governo Biden de seguir uma política trabalhista que inunda o mercado de trabalho dos Estados Unidos com milhões de imigrantes ilegais, trabalhadores estrangeiros com vistos e titulares do Green Card. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, Biden reiniciou o programa Catch and Release,
que libera pessoas que cruzam a fronteira e estrangeiros ilegais para o interior do país, enquanto aguardam lá no interior do país suas audiências de asilo. Isso foi cortado por Donald Trump. Donald Trump exigiu que os postulantes à entrada nos Estados Unidos ficassem do lado de fora, ou seja, ali no México, o que impedia que esses mesmos postulantes a entrarem nos Estados Unidos conseguissem trabalho antes de estarem legais no país. Pois é, essa política é passado. Retorna agora a política de Obama, que inundou o sul dos Estados Unidos com trabalhadores ilegais, enquanto os mesmos esperavam seu visto de entrada, criando um problema sério para os locais. As fazendas, por exemplo, passaram a empregar esses ilegais que aguardavam o visto por um salário irrisório. Mas pior do que isso, a condição de ilegal nos Estados Unidos fez com que proprietários de fazenda abusassem desses mesmos, quase como um trabalho escravo. Você está aqui ilegal esperando visto, então você não tem a quem recorrer. Nós te colocaremos num chiqueirinho para dormir, você trabalhará 12 horas por dia, sem direito a médico, assistência hospitalar, nem nada, e se ficar doente, bem, a gente pode até te abrir uma covinha aí e colocar um substituto no seu lugar rapidinho. Isso parece loucura, mas aconteceu na era Obama. E está de volta. O trabalho escravo, muito mal remunerado, sem oneração nenhuma legal para os empregadores, bem aos moldes de um país lá da Ásia, que conseguiu que os seus produtos fossem baratinhos no mercado internacional pelo baixo valor de produção. É a velha política globalista. Mas, enfim, diz o Breitbart que muitos desses cruzadores de fronteira e estrangeiros ilegais procurarão empregos principalmente os empregos de trabalhadores americanos. A matéria diz também que esta iniciativa do governo Biden está sendo aplaudida de pé por, claro, Wall Street, a Big Tech e interesses corporativos que podem aumentar as margens de lucro, cortando o custo da mão de obra nos Estados Unidos por meio de um mercado de trabalho inundado. Imagine o seguinte, isso é muito fácil de entender. Pense aqui, por exemplo, que o governo brasileiro abrisse portas para trabalhadores da Venezuela, por exemplo, e esses viessem às centenas de milhares. Bem, terão que se colocar no mercado de trabalho de algum modo. E qual seria a força atrativa desta colocação? O custo. Um trabalhador venezuelano, por exemplo, poderia ganhar a metade ou menos da metade que um trabalhador brasileiro. Imagine alguém na construção civil. Um brasileiro, por exemplo, apenas dando um exemplo, custaria em torno de R$5 a hora. Já um trabalhador venezuelano, é só um exemplo, custaria R$2,50 ou R$2. E aí? Bem, aí é claro que a construção civil daria preferência para uma mão de obra mais barata. Isso vai acontecer, ou já está acontecendo, inevitavelmente na América, porque os portões, sim, estão abertos, e esses trabalhadores virão para tomar um emprego da classe média norte-americana. O que acontecerá? Por que Wall Street e as Big Techs aplaudem? Porque com a mão de obra mais barata, o lucro dessas empresas será infinitamente maior. A questão é a seguinte, bem, se não tiver emprego para a classe média americana, o que acontecerá? Ora, esses americanos terão que se sujeitar ao mesmo preço de mercado de um trabalhador estrangeiro para conseguir uma vaguinha. Percebem? Quer dizer, empobrecimento, miséria à vista.
Agora, vejam que interessante, tudo bem, esta matéria saiu num site de direita, um site conservador, o Breitbart News. Mas a mesma matéria sai com outros tons, sai numa mídia esquerda, a Eurasia Review. Claro, aqui nesse caso comemorando. A matéria intitulada Biden resgata a proibição de Trump aos muçulmanos, promete aceitar mais refugiados. Saiu no Eurasia Review de hoje. Começa dizendo o seguinte: o presidente americano Joe Biden rescindiu as polêmicas restrições a viagens, a pedidos de asilo ou de visto de seu antecessor, Donald Trump, em 13 países em seu primeiro dia de mandato. Especialistas jurídicos e ativistas de direitos humanos o descreveram como a proibição muçulmana de Trump. No primeiro dia, acabarei com a proibição inconstitucional de Trump aos muçulmanos, disse Biden durante sua campanha eleitoral, e cumpriu. Minha administração se parecerá com a América, com muçulmanos americanos servindo em todos os níveis. A matéria é longa, mas termina dizendo o seguinte: em seu primeiro grande discurso sobre a política externa da América, o presidente Joe Biden enfatizou os Estados Unidos como uma nação de imigrantes e prometeu aceitar mais refugiados. Ele disse que aumentaria o número para 125 mil por ano, além daquelas centenas de milhares que estão na fila de espera desde que Trump cortou a mamata e desde os tempos de Obama, do final do último governo de Obama. Ou seja, a América será, sim, inundada não estamos falando aqui de religião, nem de ideologia, estamos falando de mão de obra, por enquanto, é apenas isso. A América será inundada por mão de obra baratíssima, enquanto os americanos sofrerão desemprego. Já disse. Muito bem. Se não bastasse isso, lá na América, um bilionário quer ser dono de tudo. De tudo, inclusive da semente do seu feijãozinho, do seu milhozinho, do seu sojinha e por aí vai. Essa matéria saiu no InfoWars e diz que o advogado Robert Kennedy Jr., filho de Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, escreveu um relatório abrangente da tentativa de Bill Gates, ele mesmo, de monopolizar e dominar a produção global de alimentos, rotulando-a de uma forma obscura de filantrocapitalismo baseado em biopirataria e biopirataria corporativa. Kennedy avisa que, para disfarçar seus planos distópicos para a humanidade em intenções benignas, Bill Gates expropriou a retórica da sustentabilidade, biodiversidade, boa administração e clima. Tudo isso parece muito legalzinho, mas vejam o poder nocivo de Bill Gates ao longo dos anos. Esse é o estudo que fez o senhor Kennedy. Bill Gates ajudou a orquestrar e animar bloqueios que faliram mais de 100 mil empresas apenas nos Estados Unidos e mergulharam 1 bilhão de pessoas na pobreza e na insegurança alimentar mortal, que, entre outros danos devastadores, matam 10 mil crianças africanas por mês, enquanto aumentam a riqueza de Gates em 20 bilhões. Silenciosamente, Bill Gates tornou-se o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos. O portfólio de Gates agora compreende cerca de 242 mil acres de terras agrícolas americanas e quase 27 mil acres de outras terras na Louisiana, Arkansas, Nebraska, Arizona, Flórida e Washington, além de 18 outros estados. Bill Gates também fez grandes investimentos em plantações de OGM, patentes de sementes,
alimentos sintéticos, inteligência artificial, incluindo trabalhadores agrícolas robóticos e posições de comando em gigantes da alimentação, incluindo Coca-Cola, Unilever, Philip Morris, Kraft, General Foods, Kellogg's, Procter & Gamble e Amazon. Forçou também um sistema fracassado de agricultura baseado em OGM, produtos químicos e combustíveis fósseis, em agricultores africanos pobres, dizimando a biodiversidade e garantindo que os solos ficassem mais ácidos com cada aplicação de fertilizantes petroquímicos. Um estudo descobriu que a fome extrema aumentou 30% nos 18 países visados por Gates. A pobreza rural sofreu uma metástase dramática e o número de pessoas com fome nessas nações africanas aumentou para 131 milhões. Bem, a matéria é longa, mas já deu para perceber o nível, o grau de maldade que está se instalando no mundo. Por um lado, uma orquestração para acabar com a classe média norte-americana, colocar o valor do emprego na faixa da miséria, fazer com que o trabalhador empobreça rapidamente nos próximos anos, portanto não tenha força nem condição de lutar por uma vida digna, e por outro lado a invasão da cultura de certos países, com uma entrada muito grande de imigrantes, é claro, os valores culturais que sustentam a nação tendem a desaparecer. E, por outro lado, o controle mundial dos alimentos na mão de um único grupo, aqui encabeçado por Bill Gates. Estamos ou não estamos vivendo uma era apocalíptica, meus caros? Ora, basta abrir os olhos, está tudo às claras. Resta-nos apenas saber quem de fato está por trás de tudo isso. Resta saber quem é o maestro desta perversa orquestra, ou desta nefasta e tenebrosa orquestra. Muitos dizem, não existe um maestro, não existe uma unidade por trás desta operação global que colocará abaixo a civilização tal qual conhecemos. Existem forças que lutam para isso. Bem, não é a visão da Bíblia. E eu me baseio por ela. A Bíblia diz que existe um inimigo primevo para toda a humanidade, um inimigo de Deus, e ele tem um nome. Jesus o chamava de Satanás, a antiga serpente. É exatamente ele que está por trás de tudo isso. Agora, resta contudo saber quem é o seu tenente, o seu gerentão. Aí o páreo é duro, porque muitos estão qualificados para tal, mas quem sabe ele ainda não apareceu. Imaginem, se ele ainda não apareceu e será pior do que todos esses que estão aí, bem, meus amigos, é o tal negócio. Corramos para as montanhas, o tempo está chegando. Até depois.